Pessoal, fiquem atentos à realização dessa atividade, porque a avaliação de vocês vai ser sobre a realização dessas atividades. Então, a partir desse formulário agora que eu disponibilizei lá no grupo, não só eu, todos os professores vão estar identificando quem está realizando a atividade e quem não está. Tá bem? Então, nós iríamos realizar a correção dessa atividade hoje, mas tendo em vista que apenas de mais de 100 alunos, apenas 4 pessoas enviaram lá as fotos, eu não vou realizar a correção dessa atividade agora. Eu vou realizar o resumo do conteúdo anterior e faremos a correção em aulas posteriores. Nós já falamos sobre a regionalização da América, do continente americano. Nós vimos que, para a gente regionalizar qualquer espaço, nada mais é do que a gente dividir. Tá bem? Acontece que, para a gente dividir qualquer espaço geográfico, a gente não tem que fazer isso de qualquer forma. A gente tem que adotar alguns critérios. E a regionalização do continente americano, ele não é diferente. A gente vai falar sobre 2 regionalizações, na qual uma vai estar adotando o critério físico e a outra vai estar adotando o critério social, sócio-histórico, na verdade, social e histórico. Tá bem? Então, quando nós falamos sobre o continente americano, primeiro que ele vai ter uma área gigantesca, você analisando ali norte e sul, ou seja, ele vai ter uma grande extensão territorial latitudinal, também, tendo em vista que ele é o quê? Que ele é o segundo maior continente do mundo, tá bem? E está localizado no hemisfério ocidental. Quando nós falamos sobre os limites do continente americano, nós vimos que ao norte ele está limitado ao glacial ártico, a leste, o Oceano Atlântico, a oeste, pelo Oceano Pacífico. Tá bem? E nós vimos também que ele é cortado por 4 paralelos. Por exemplo, ele é cortado pelo Equador, que é o principal paralelo. Ele é cortado pelo Equador, o principal paralelo. Ele é cortado também pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio e pelo Círculo Polar Ártico. Tá bem? Quando nós falamos sobre a regionalização, quando nós falamos sobre a colonização do continente americano, quando os portugueses aqui chegaram, já existia algumas etnias localizadas nesse território. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, deixa eu só mudar a posição aqui. Eu coloquei aqui, antes da chegada dos colonizadores europeus, habitavam a América centenas de povos que falavam línguas diferentes. Alguns povos, antes da chegada dos colonizadores europeus, por exemplo, a gente pode destacar os povos pré-colombianos, os maias, os astecas e os incas. Bem? Destaque aqui para os incas, que eles viveram aqui na América do Sul, ali naquela região ali onde é localizado hoje o país do Chile. Tá bem? Eu trouxe aqui também que o Brasil contava com cerca de 5 milhões de indígenas, por volta de 1500, ano em que os portugueses desembarcaram em terras do atual Brasil. Os povos estavam distribuídos pelo território e apresentavam diferentes formas de organização cultural ou social. Ou seja, as etnias que já aqui existiam, elas tinham cultura próprias, elas tinham cultura própria. Tá bem? Mas aí, quando o português chegou aqui, na verdade, quando o europeu chegou na América, ele quis o quê? Ele quis introduzir uma nova cultura a essas etnias que aqui já estão. Tá bem? Eu trouxe aqui também que, atualmente, a América é constituída de países independentes e territórios pertencentes a outras nações. Por exemplo, eu comentei, por exemplo, a Guiana Francesa é administrada pela França, Porto Rico é administrado pelos Estados Unidos. Bem? Seguindo adiante, a gente vai falar agora sobre um tipo de regionalização. Tá bem? Aqui, principais critérios. Critério geográfico, ou seja, a localização das terras no continente, do continente no mundo.
Quando nós estamos falando sobre o critério geográfico, nós estamos falando sobre o critério físico, tá bem? Na qual a gente vai dividir a América em 3 porções. A grande porção, América do Norte, aí depois vai ter a América Central, que vai estar ali, representando um pequeno percentual do território da América, e depois iremos ter a América do Sul. O outro critério, como eu já comentei, é o critério histórico-cultural, tá bem? Que está relacionado ao processo de colonização, ou seja, essa regionalização está pautada nos países que o colonizou. Então, nós vamos ter a América anglo-saxônica, composta por Estados Unidos e Canadá, que foi colonizado pelo Reino Unido. E nós temos a América Latina, que foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses. Quando nós falamos sobre a colonização do continente americano, nós vamos perceber que a colonização que existiu na América anglo-saxônica, ela foi o quê? Totalmente diferente da que ocorreu na América Latina. Tendo em vista que a colonização da América anglo-saxônica, ela foi o quê? Uma colonização de povoamento. Ou seja, os recursos que ali eram explorados ficavam ali no mesmo território. Diferente da América Latina, porque lá foi a colonização de exploração e os recursos que ali eram extraídos eram direcionados para a metrópole, para Portugal, e não ficava do nosso território. Bem? E isso vai ter muita influência, por exemplo, na condição que esses países vivem hoje. Por exemplo, nesses países que foi adotado a colonização de povoamento, no caso, Canadá, Estados Unidos, podemos citar a Austrália também, que também foi o Reino Unido que o colonizou. Esses países, eles conseguiram se tornar países desenvolvidos. Agora, na América Latina, que ocorreu a colonização de exploração, nós temos o quê? Nós temos países ali em desenvolvimento. Nós não temos nenhum país desenvolvido, tá bem? Então, aqui, critério geográfico ou critério físico, tá bem? 2 grandes massas de terra unidas por uma estreita faixa, que a gente vai ter a América do Norte, representando aí 55% da América. Vamos ter a América Central, representando apenas 2%, e vamos ter a América do Sul, representando aí 43%. Tá bem? Quando nós falamos ainda sobre essa regionalização, nós percebemos nesse mapa aqui, ó. Deixa eu mudar a posição aqui. Nós percebemos aqui a regionalização em América do Norte, Central e América do Sul. Você pode perceber aqui pelas cores. Aqui a América Central aqui bem ao meio. Tá bem? Seguindo adiante, quando nós falamos sobre o critério histórico e cultural, eu trouxe aqui que a América Latina inicialmente agrupava a sociedade cuja língua dominante originou a partir do latim. E nós temos aqui a América anglo-saxônica, composta por Estados Unidos e Canadá. Deixa eu mudar a posição novamente. Os mais desenvolvidos, se considerarmos aspectos econômicos e os indicadores sociais. Tendo visto que eles têm aí uma economia bastante aquecida e os indicadores sociais são muito bons. Por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, segurança, infraestrutura, dentre vários outros serviços ofertados à população. Eu trouxe aqui que colonizados principalmente pelo Reino Unido, embora também tenham recebido influência de outros povos europeus e latinos. Tá bem? Mas aí foi colonizado principalmente pelo Reino Unido. Quando nós falamos sobre a regionalização América anglo-saxônica e América Latina, nós temos aqui, ó, a partir do critério histórico e cultural, nós temos aqui a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e temos aqui a América Latina, que vai desde o México até a Argentina. Tá bem?
Bom, deixa eu compartilhar outro slide para vocês, que é o slide sobre os aspectos naturais. Acho que é esse aqui. Okay. Pessoal, continuando, como eu falei, a gente vou comentar agora um pouco sobre os aspectos naturais do continente americano. Veja só, nós vimos anteriormente que o continente americano ele tem uma grande extensão latitudinal, ou seja, quando você analisa ele de norte a sul. Se ele tem uma grande extensão latitudinal, obviamente que ele vai ter uma grande diversidade sobre outros elementos. Por exemplo, vai ter uma diversidade de relevo, vai ter uma diversidade de climas, vai ter uma diversidade de formação vegetal, tá bem? Vai ter uma diversidade de solos, ok? Por exemplo, eu trouxe aqui grande extensão territorial e áreas no hemisfério norte e sul. Grande diversidade de formas de relevo, clima e tipos de vegetação, tá bem? Como eu trouxe aqui, as características naturais do continente americano foram importantes para o processo de ocupação e para a constituição dos diferentes modos de vida. Ou seja, quando nós estivermos falando sobre a população do continente americano, nós vamos perceber que essa ocupação ela se deu principalmente ali em áreas, por exemplo, que não tem climas áridos e semiáridos, e não tem, por exemplo, as cordilheiras, as cadeias de montanhas, por exemplo. A região da Cordilheira dos Andes, a região das montanhas rochosas lá na América do Norte, a região central dos Estados Unidos, além de clima árido e semiárido, a região central nordestina. Então, nós vamos perceber que no continente americano existe o quê? Existem alguns grandes vazios demográficos. O que é isso? Nós vamos ter a população concentrada principalmente na faixa leste desse continente, enquanto a faixa oeste nós vamos perceber que existe o quê? Que existe baixa densidade demográfica. Mas nós vamos ver isso melhor quando estivermos falando sobre população da América. Tá bem? Seguindo aqui, por exemplo, quando nós falamos sobre o relevo do continente americano, nós podemos identificar dobramentos modernos, que são cadeias de montanhas originadas a partir do choque de placa tectônica. Por exemplo, aqui na América do Sul, você vai ter o choque da placa de Nazca e o choque da placa sul-americana, formando aí um conjunto de cadeias de montanha, também chamados de dobramentos modernos. A gente vai ter planície, vamos ter depressões e também vamos ter os planaltos. Lembrando que os planaltos eles vão predominar na costa leste. E como os planaltos eles têm formação bastante antiga, eles também têm como característica de serem bastante desgastados. Por exemplo, aqui eu acho que eu trouxe um mapa aqui para vocês. Aqui o mapa aqui. Observem esse mapa, e ele está falando justamente sobre altitudes aqui, ó. Se você observar aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, se você observar aqui, você vai perceber que a parte mais escura é a parte do relevo de maior altitude e as partes mais claras são as partes que vai haver aí depressões e planícies. Então, se você observar aqui, ó, o relevo da costa oeste do continente americano, o que é que você vai perceber? Você vai perceber que aqui a gente vai ter um conjunto de cadeias de montanhas aqui, chamado de Cordilheira dos Andes, e aqui na América do Norte a gente vai ter o quê? A gente vai ter as montanhas rochosas. Lembrando que isso aqui são fatores naturais que influenciam diretamente na ocupação da população. Por exemplo, a população não vai deixar de ocupar uma área de um relevo mais aplainado para ocupar, por exemplo, regiões de altas montanhas. Bem?
Então já vimos que os dobramentos modernos, eles estão, ou cadeias de montanhas, eles estão localizados aqui a oeste. E outra característica dessas cadeias de montanhas é que elas são recentes. Recente do ponto de vista do tempo geológico. Tá bem? Elas têm aí milhões e milhões de anos. Quando a gente analisa aqui a costa leste, como eu falei anteriormente, os planaltos, eles estão localizados justamente na costa leste. E os planaltos, eles são bastante antigos, logo eles são o quê? Eles são desgastados, porque sofreram aí com o processo de intemperismo e o processo de erosão. Tá bem? Quando a gente analisa, por exemplo, ainda falando sobre os planaltos, a gente vai ter o Planalto brasileiro, aqui ao centro, vamos ter aqui o Planalto das Guianas, aqui a gente vai ter os Montes Apalaches, aqui nos Estados Unidos, e vamos ter aqui o Planalto, se eu não me engano, acho que é o Planalto Laureciano. Tá bem? Com relação às planícies, a gente percebe que essas planícies estão localizadas onde? Principalmente na área central da América do Norte e também aqui na área central nessa parte norte aqui do território da América do Sul. Tá bem? Então, falado sobre um pouco sobre o relevo, eu trouxe aqui que a costa oeste ela é banhada pelo Oceano Pacífico, formações montanhosas jovens, como eu falei, as montanhas rochosas aqui e aqui abaixo a Cordilheira dos Andes. E como eu falei, jovem, de idade do ponto de vista geológico. Bem? As planícies litorâneas ou costeiras, formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais, ou seja, nós vamos ter principalmente essas planícies aqui na área central, mas, por exemplo, aqui na costa leste, por exemplo, nós vamos ter algumas planícies costeiras. Tá bem? Com relação à costa leste, na verdade, a gente já comentamos um pouco, banhada pelo Oceano Atlântico, montanhas e planaltos muito antigos, ou seja, bastante desgastados pelos agentes erosivos. O vento, a chuva, o intemperismo físico, químico, biológico. Tá bem? Tudo isso influenciou nesse desgaste ao longo de milhões de anos desses planaltos. Os principais planaltos são o Planalto Laureciano, Montes Apalaches, Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Eu trouxe aí também que a costa leste, a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores, tendo em vista quando os europeus aqui chegaram, eles ocuparam principalmente a parte leste. Ali foi desenvolvida as primeiras atividades econômicas, ali surgiram os primeiros núcleos urbanos, então não é à toa que boa parte da população hoje do continente americano está concentrada onde? Justamente na faixa, na costa leste. Isso está relacionado a fatores naturais, por ser áreas mais aplanadas, está relacionado a fatores humanos também. Por exemplo, a ocupação se deu por aí, as primeiras atividades desenvolvidas se deu nessa região, o processo de industrialização também se deu justamente nessa região aí, tendo em vista que os maiores núcleos urbanos já estavam localizados aí nessa faixa leste, também. Com relação à porção central, a gente vai ter as planícies e vão ter as depressões. Com relação ao clima, a gente vai ter uma grande diversidade climática também. A gente pode destacar os climas tropicais e equatoriais, na qual são climas quente e úmido. Podemos destacar o clima subtropical e temperado, lembrando que o subtropical está abaixo do trópico de Capricórnio e o temperado está acima do trópico de Câncer. Eles vão ter aí como característica de serem bastante frios. Podemos destacar também o frio, o polar e o frio de montanha, que aí tem como característica de serem extremamente frios. Os desertos semiáridos e mediterrâneos. Com relação à vegetação, nós vimos que a vegetação ela está o quê? Ela está intimamente relacionada com os climas. Tá bem? Se a gente perceber aqui, ó, por exemplo, deixa eu passar aqui, a gente tem duas imagens aqui.
Cadê aqui? A gente tem... Aqui. A gente tem duas imagens aqui. Ó. Se a gente perceber aqui, ó, por exemplo, o clima tropical, que é essa faixa vermelha aqui, está intimamente relacionado aqui. Ó. A vegetação presente aqui vai ser o quê? As florestas tropicais. Se a gente analisar, por exemplo, o clima tropical aqui, ó, no Brasil, vai estar relacionado ao quê? A formação vegetal tropical, por exemplo, o cerrado. Se a gente analisar, por exemplo, aqui, ó, o clima polar, que é extremamente frio, ele está relacionado a quem? A formação vegetal tundra, que é a formação vegetal que se adapta ao quê? A climas extremamente frios, tá bem? Se a gente analisar, por exemplo, aqui, ó, o clima frio, ele vai estar relacionado principalmente com a floresta de conífera. Floresta de conífera ou floresta de taiga ou boreal, lá no mesmo, tá bem? Então, se você analisar aqui, você vai perceber que os climas eles estão intimamente relacionados com as formações vegetais, tá bem? Bom, pessoal, realizado o resumo, mais um resumo, na verdade, sobre regionalização e colonização da América e sobre os aspectos naturais. Mais uma vez, lembrando, o link está disponível lá nos grupos dos 8º anos, tá bem? Repetindo para quem chegou depois, eu disponibilizei lá esse link para vocês estarem enviando fotos das atividades realizadas. Tendo em vista que apenas 4 pessoas me enviaram essas fotos, aqui agora já teve mais pessoas. Estou percebendo que agora tem 16 pessoas até agora enviaram essas fotos, tá bem? Nós íamos realizar a correção da atividade hoje, não fiz isso, porque poucas pessoas realizaram a atividade. Então, na nossa próxima aula, tá? Lembrando que nós teríamos na verdade, nós temos uma segunda aula, ainda hoje, que é a última aula de vocês. Acontece, vocês devem ter percebido na bússola, que essa aula, ela será o quê? Uma videoaula, que eu vou disponibilizar lá no grupo, e vocês vão ter acesso a essa videoaula, tá bem? Para o segundo momento de hoje. Quando for amanhã, na nossa aula de amanhã, aí sim, amanhã nós faremos a correção da página 275, página 419 e página 420. Tá bem? Veja só, lembrando que lá no finalzinho da videoaula tem lá uma proposta de atividade, mas eu já posso adiantar para vocês aqui. Anote aí página 286. Lá no finalzinho da videoaula vai ter essa proposta de atividade, mas eu já estou adiantando aqui, página 236. Então, amanhã, 286. Mais uma vez, amanhã faremos correção da 275, 419 e 420. E essa 286 nós faremos em um outro momento. Tá bem? Então, na medida que forem realizando essas atividades, aí vá enviando elas lá no formulário. Quem tem alguma dúvida de como enviar, eu também mandei um vídeo lá no grupo ensinando como anexar essas fotos lá nesse formulário, tá bem? Pessoal, agora eu vou pedir que vocês, eu vou olhar o chat está liberado, vou precisar que vocês, algumas pessoas já colocaram aqui, vou precisar que vocês coloquem aí nome, sobrenome e a turma na frente. Por exemplo, Vinícius Lima, aí coloca 8º C, 8º B, 8º A, tá bem? Coloca lá o nome de todo mundo. Pessoal, tem gente colocando apenas o nome sem a turma. Também tem que colocar o nome e tem que colocar a turma na frente, que é para eu estar identificando os nomes de todos e estar colocando presença lá na lista de vocês. Tá bem? Aqueles nomes que eu não consegui identificar, infelizmente não vai ter como eu colocar a presença de vocês lá. Tá bem? Vamos lá, pessoal, estou aguardando vocês colocarem lá os nomes de vocês. Tá bem? Percebendo que o pessoal está colocando. Vamos lá, pessoal, colocando os nomes. Quem falta ainda, coloca logo. Vocês devem estar percebendo aí que resta apenas 1 minuto
para a nossa aula se encerrar. Então, coloque logo os nomes de vocês aí. Aê! E a Alexandre? Essa aula foi boa. Professor, Sim? repita, por favor, as páginas para fazer 275, 419 e a última é o quê? 275, 419, 420 e 286. Pessoal, lembrando, enquanto vocês estão colocando o nome aí, eu já vou enviar lá no grupo de vocês a videoaula para vocês assistirem. Lembrando que a videoaula vai estar falando sobre a população do continente americano, tá bem? Não deixe de assistir. Professor, Ok? as páginas são qual mesmo? 275, 419, 420 e 286. Anotou, Camila? Pessoal, Professor, para aqui- se encerrar aqui, tá bem? Gente, Professor. muito obrigado pela presença de vocês hoje, tá bem? Aguardo todos vocês no nosso encontro, que será ao vivo, o nosso encontro